aí galera, aqui no meu canal RV Mente Aberta para falar sobre a questão da cultura do ódio. É impressionante como nós estamos vendo aí ações, né, extremistas, ações que levam a não aceitar o outro, a negar o outro. Essa cultura do ódio, né, ela tem vários viés, né? Ela está centrada na negação do outro, do que o outro representa em sua cultura, ou relacionado à sua etnia ou gênero, né, sexual, questão religiosa. E essa cultura do ódio ela abrange vários contextos que faz com que o indivíduo, né, ele traga o algo mais monstruoso que existe dentro dele e que muitos nem percebem, né, que eles cultivam essa cultura do ódio, que nada mais é do que a essência do fascismo, do nazifascismo, que a gente viu esse nazifascismo que teve, né, na Europa durante o período que originou a Segunda Guerra Mundial, que é a negação do outro e que vai além disso, né? Foi o nazifascismo, né? O nazifascismo foi a perseguição a outros grupos, grupos que pensam diferentes, grupos etnicamente diferentes, abrange várias questões, né, que leva ao ódio. E o extremismo, né, pegando a questão do fascismo, nazismo, ele se alimenta do ódio. E esse ódio é construído na negação do outro, de dizer que, né, de colocar que o outro está errado, né? A sua maneira de viver, de pensar, ou simplesmente por ele não pertencer a tal etnia racial ou a tal religião. E aí se constrói todo um cenário odioso que nós vimos aí, né, com a ascensão aí do fascismo no Brasil. E ainda estamos vendo, né, vivenciando todo esse ódio, onde há uma apropriação dos símbolos nacionais, né, que vimos aí com a bandeira do Brasil virando uma bandeira partidária do extremismo, aonde vimos com isso, né, a questão da pandemia do Covid, que tivemos um número muito alto de pessoas que vieram a falecer, a morrer, né, vítimas do Covid, vítima de falta de política de combate à questão, né, do Covid. Dessas 600, mais de 600 mil mortes que houve no Brasil, 400 mil mortes poderiam ter sido evitadas se a compra da vacina tivesse, né, se o governo federal tivesse feito essa compra antes. Mas pelo contrário, nós tivemos o presidente Bolsonaro que fez desfeita, né, que fez gozação, brincou com as vítimas do Covid, disse: eu não sou coveiro, né? Quando foi perguntado, né, a questão, né, que os números de mortes estavam altos, né, e ele ali, eu não sou coveiro, né? E, infelizmente o que a gente vê, né, é muitas pessoas que acabaram saindo do seu armário, pessoas que têm um preconceito, né, contra o homossexualismo, que tem a questão da cultura machista. Quando eu falo dessa cultura machista, eu digo que tem muitas mulheres que têm essa cultura, né, da submissão e do preconceito religioso, no sentido da manipulação, né, porque nós vimos uma contradição contra o evangelho. Que pegar o evangelho cristão, né, ele é totalmente contra a violência. E o que nós vimos muitas igrejas, né, eram pessoas fazendo sinal de arminha, né, que foi feito em 2018, naquela eleição que elegeu então
o presidente Bolsonaro, né? E as pessoas faziam arminha, né? Sinal de arminha dentro da igreja, onde o evangelho é bem claro, é contra qualquer tipo de violência, né? Né, Jesus, uma das grandes frases de Jesus, né? Se viver pela espada, morrerá pela espada, né? Totalmente absurdo. Jesus sempre ensinou se colocar no lugar do outro. Jesus era contra que usasse a igreja como símbolo de mercado. Tem uma das suas passagens, ele expulsa lá os comerciantes, os mercantilistas que estavam ali em volta da igreja, ele tira aquelas pessoas de lá e diz que aqui não é lugar, né? No templo lá da sinagoga. Interessante que Jesus foi condenado, né, quando ele é mandado lá pelos sumos sacerdotes judaicos, né, que entregam ele a Roma, justamente entregam para os romanos, né, justamente esses sumos sacerdotes, né, chamam Jesus de herege, que Jesus está contra Deus, quando na verdade Jesus estava vivendo, né, a essência do amor ao próximo, realmente. Coisa que né, os sumos sacerdotes, né, viviam a contradição, tá? De não saber se colocar no lugar do outro. Né? Então nós vemos essa realidade hoje. Muitos agem como fariseus, né? Estão ali dentro da igreja, até cantando, são até às vezes ministros de Eucaristia, são até padres, né? A gente vê bispos, a gente vê pastor, e vão de contra a essência que está escrita ali no Evangelho do cristão. Não vive aquela essência de saber se colocar no lugar do outro, do amor ao próximo. Então a cultura do ódio ela é muito forte. Essa cultura do ódio, né? Até mesmo quando aqueles que, mas eu não vivo essa cultura, mas defende pessoas que têm essa cultura. Defende, vai lá e fala, né? Tá, uma coisa é tu ser, diz que é amigo da pessoa, mas encobrir, né, o defeito que essa pessoa carrega não está errado. Acho que nós precisamos combater sim a cultura do ódio com coerência, né? Uma sociedade plural, uma sociedade que é o Brasil, é uma sociedade do Estado laico, né? O respeito ao próximo, respeito a outras religiões, respeito ao próximo, saber se colocar no lugar do outro é importante. Então, galera, só uma reflexão aí para nós combatermos essa cultura do ódio, que nada mais é do que a essência do fascismo e do nazismo. E quero deixar uma coisa bem clara aqui: fascismo e nazismo não é nada de dizer que é uma discussão política, que a pessoa tem o direito de expressar o seu a sua ideologia, né, nazi-fascista. Fascismo e nazismo é uma ideologia criminosa. Criminosa. Lembrando que, né, o Holocausto, 6 milhões de judeus foram mortos, né, executados, famílias, crianças. Não só 6 milhões de judeus, como várias outras etnias também, né, foram vítimas do nazifascismo. Então, galera, vamos fazer uma reflexão aí e combater essa cultura do ódio.